Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A temática de hoje, Jesus, o Verbo de Deus. Mensagem esta proferida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos busque nas redes sociais, sempre procurando o @IPBOficial. Conheça também a nossa multiplataforma de comunicação, onde você encontra não apenas os programas Verdade e Vida, mas também todos os outros programas produzidos pela nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Temos lá programas infantis, devocionais, musicais, que eu tenho certeza irão abençoar ricamente a sua vida e a vida da sua família em uma jornada rumo à maturidade. Você possa, então, a partir de agora, acompanhar esta mensagem. Que coisa boa é estar com você mais uma vez, com o propósito de expor a você as verdades eternas. E hoje, para falar de Jesus, o Verbo de Deus. Vamos basear esta mensagem em João capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João, o último evangelho a ser escrito, é certamente uma obra-prima, talvez a obra mais importante de toda a literatura universal. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Nesta obra magna, o apóstolo João defende uma tese: a divindade de Jesus Cristo. Isso porque no final do primeiro século, por influência do pensamento grego, as pessoas estavam negando a divindade de Cristo. E João escreve esta obra para provar essa tese. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. E aqui, no vestíbulo e na introdução deste evangelho, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João já prova sua tese de saída, quando diz assim: no princípio era o Verbo. Você que tem uma boa noção da língua portuguesa, sabe aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Ora, se o verbo preexiste ao princípio, porque ele já existia antes do princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, se ele preexiste ao princípio, então ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o Verbo também é eterno. Você e eu entendemos muito pouco de eternidade. Um pouquinho de tempo entendemos. Por exemplo, se eu conseguisse extrair de 1 milhão de anos um único dia, você não teria mais 1 milhão de anos. Claro, óbvio. Mas se eu lhe perguntar, e se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Se eu tirar 1 bilhão de anos, sobra a eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e só Deus é eterno. Se o Verbo é eterno, então ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estava face a face com Deus.
Ora, se Deus é um ser pessoal e Deus é, e o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João diz que o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. Eu preciso concordar com o pensador C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Resta-nos, portanto, fazer o que Tomé fez, curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Diz o texto que ele estava no princípio com Deus, não passivamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esta verdade deita por terra teorias tão conhecidas ainda hoje. Esse texto reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é, a matéria foi criada. Esse texto reprova a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente, não, o mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Esse texto reprova a teoria do Big Bang, que uma mega explosão cósmica casual produziu o universo com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Pense comigo um pouquinho. Por que é que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Acertamos milhares de vezes na loteria ou tem um plano e um propósito? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. A própria obra de Darwin tem cerca de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, suponhamos, suponhamos. Criacionismo não é artigo de religião ou de fé. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, mas que foi criado por Deus. Este é o verbo de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é Deus divino, ele é o Criador. Mas diz o texto que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Em outras palavras, tudo o que existe, existe porque recebeu vida dele. Mas alguém pergunta, mas então quem criou Deus? Resposta, ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta, ele não passou a existir. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos vivos agora é uma prova que ele existe, porque a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele cortar e fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. Ele é o autor da vida biológica, física e espiritual. Ele é o doador da vida. Ele é a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não tem páreo para Jesus. Ele chega
e ele prevalece. Porque você e eu nunca vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Onde chega a luz, as trevas têm que ir embora. Onde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção, chega a restauração. Ele é o Todo-Poderoso Deus, Ele é o Verbo divino. Mas, lá no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo se encarnou, sendo ele transcendente, esvaziou-se a si mesmo, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à destra de Deus e vai voltar. Ele veio para estar entre nós, não longe de nós. Ele veio não cheio de justiça e juízo, veio cheio de graça e verdade. Ele nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, Ele nos restaurou, e Ele nos fez assentar nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele veio para manifestar a glória de Deus. Ele veio para revelar-nos Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele não veio apenas para falar deste ou daquele atributo de Deus. Ele veio para revelar a Deus. Sabe por quê? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o Verbo de Deus. Verbo eterno, Verbo pessoal, Verbo divino, Verbo autoexistente, Verbo criador, Verbo que é a luz que ilumina todo homem, Verbo que se encarnou, Verbo que veio para revelar-nos a glória de Deus. E você? Já entregou sua vida a Jesus, o Verbo de Deus? Hoje pode ser este grande dia na sua vida. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida, e se você foi, como eu, ricamente abençoado por meio dessa mensagem, entre em contato conosco para que você possa encaminhá-la também para seus amigos e parentes. É muito fácil de fazer isso, é só fazer contato via WhatsApp. Está aparecendo o telefone aí na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50. Você vai digitar lá a palavra vida e nós vamos encaminhar para você aí na sua casa, no seu telefone celular, essa mensagem para você poder compartilhar com quem você quiser. Se você também tem interesse em ouvir, assistir a outros programas que já foram ao ar, basta você procurar lá no canal do YouTube do programa Verdade e Vida e você encontrará muito conteúdo, muito material para abençoar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Nós vamos chegando ao final deste programa, mas com a alegria e a certeza de que Deus tem nos conduzido até aqui e que por meio desse programa muitas famílias têm sido abençoadas, encorajadas e que você continue experimentando a intimidade com o Senhor, que é capaz de fazer novas todas as coisas por meio de Cristo Jesus. O programa vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe ricamente.